mortes. A Louisiana é um estado famoso por sua hospitalidade sulista. E a cidade de Baton Rouge, com certeza, não é uma exceção. Aqui no sul é assim. Você cruza com alguém que nunca viu na vida e pergunta: "E aí, tudo bom com você?" Esse é o jeito de todo mundo aqui no sul. No entanto, não é em todo canto da cidade que todo mundo é sempre bem-vindo. As diferenças entre o norte de Baton Rouge com o centro ou o sul da cidade são como água e óleo. Naquela época, e até mesmo hoje em dia, o norte de Baton Rouge era um lugar perigoso. Mulheres com um estilo de vida diferente andam livremente pelas ruas e o tráfico de drogas é intenso. É demais naquela região. E assassinatos acontecem com frequência. Uma dessas mulheres, Donna Bennett Johnston, tinha 2 filhos. Ela era viciada em crack e outras drogas também. E era por isso que ela sempre estava na rua. Ela ficava andando por aí, pelas ruas, tentando encontrar um jeito de se drogar. Mas ela era uma boa mãe. Ela só tinha esse problema. Pra mim, ela era uma pessoa maravilhosa, uma mulher maravilhosa. Ela sempre se entregava de corpo e alma para tudo que ela fazia. Ela é o tipo de pessoa que todos amavam. Eu me lembro de várias noites que ela me ligou assim do nada, só para me dizer o quanto me amava. O Justin se acostumou com os sumiços da mãe. Tinha dias que ela saía de repente e quando a gente acordava ela não estava lá, então... Apesar de tudo, a gente torcia para que estivesse tudo bem e para que um dia, quem sabe, ela melhorasse. Mas em 2004, uma descoberta arrepiante foi feita. 2 residents were out looking for their lost dog on Ben-Hur Road between Nicholson and Burbank this morning when they spotted what looked like the body of a woman lying in the drainage ditch on the south side of the bridge. Cause of death? Strangulation. Bom, eu acho que era uma sexta-feira e deviam ser umas 2 da tarde e eu e meu irmãozinho tínhamos acabado de chegar da quadra de basquete. Tava no meio de uma partida. A gente ia jogar quando meu celular tocou. Era o toque do meu pai. Eu sabia que alguma coisa tinha acontecido. Foi nessa hora que ele contou que tinha encontrado a minha mãe morta. Tudo ali por perto ficou silencioso. Sabe, nada no mundo se compara a ouvir aquelas palavras. O detetive Todd Morris foi chamado à cena do crime. Ela estava jogada de bruços aqui nas margens desse canal. Quando levantamos uma jaqueta que estava cobrindo o braço direito dela, descobrimos que o suspeito havia cortado o braço da vítima perto do cotovelo. Nós encontramos o braço na cena do crime. Um pedaço da coxa direita da vítima, de uns 7 ou 8 centímetros, também tinha sido removido e também tinha sido levado. Os investigadores acreditavam que essa seria a última vítima de um assassino em série que vinha atacando mulheres das ruas da zona norte de Baton Rouge. É o pior pesadelo de uma cidade, o pior pesadelo de um investigador saber que existe uma pessoa por aí cometendo esse tipo de atrocidades com mulheres inocentes e ver do que ele é capaz. Tem um indivíduo atacando a comunidade, atacando mulheres inocentes. Aí passa pela sua cabeça, quando será que ele vai fazer a próxima vítima? Mas poucos acreditariam que esse assassino sádico fez vítimas por mais de uma década. Em 2004, a cidade de Baton Rouge, na Louisiana, ficou perplexa com a sucessão de assassinatos sadísticos.
E a história mais incomum teve seu início 10 anos antes, em circunstâncias aparentemente insignificantes. Em março de 1994, Terry Lemon, natural de Baton Rouge, conheceu o homem que viria mudar a sua vida para sempre. Eu era gerente numa loja de conveniência e eu gostava de trabalhar no turno da noite. Uma das minhas melhores amigas apareceu um dia e disse: "Você tem que conhecer esse cara que eu conheci." Aí ela me apresentou o Sean. A impressão que ele me passou foi que ele era meio nerd, mas ele transmitia segurança. Porque tinha um jeito de alguém que acabou de sair da faculdade, sabe? Alguém que sempre brinca com os filhos dos vizinhos. Depois da primeira vez que eu vi o Sean, ele era um cara que eu não me importaria em ver de novo. Mas ele começou a frequentar a minha casa e começamos a namorar. À medida que o relacionamento do casal crescia, Terry e Sean aprendiam cada vez mais sobre o outro. A casa dele era muito bacana. A maioria das coisas eram meio bagunçadas. Sempre tinha louça suja, as coisas ficavam meio jogadas. Nada tinha um lugar certo, entende? A gente estava se dando tão bem juntos que só faltava mais um teste. E ele tinha que passar. Que seria... Será que ele seria capaz de fazer algum mal para mim? Uma noite eu comecei uma briga e dei um tapa nele de propósito, só para ver qual seria a reação. Ele bateu o pé e disse: "Homem não bate em mulher e mulher não tem que bater em homem. Esse é o certo." E eu pensei, não tem perigo. No entanto, Terry não descobriu tudo a respeito de Sean. Do outro lado da rua da loja de conveniência ficava o St. James Place, uma casa de repouso para idosos. Uma das residentes era Anne Bryan, de 82 anos. Ela era uma senhora muito boazinha. A família era carinhosa. A vida inteira ela foi respeitada pelos que a conheciam. Na noite de 20 de março, a enfermeira foi visitar Anne para fazer um check-up de rotina. A porta de fora, a que levava ao quarto dela, estava destrancada e ela deixava a porta entreaberta para que as enfermeiras pudessem dar os seus remédios. Quando as enfermeiras chegaram no quarto de Anne, nas primeiras horas da manhã seguinte, elas encontraram uma cena abominável. O corpo dela foi encontrado na manhã seguinte por alguns funcionários da casa de repouso. Aquela mulher de 82 anos havia sido atacada de maneira extremamente brutal e as coisas que tinham feito com ela eram inacreditáveis. A polícia não tinha pistas de qual seria o motivo ou por que alguém a mataria. Na época foi um mistério. Dava para ver no rosto dos policiais que tinham visto a cena de ódio e violência, mesmo no rosto dos mais experientes, que alguma coisa muito ruim tinha acontecido ali. Só a ideia de que alguém tivesse feito aquilo com uma senhora como Anne Bryan deixava os policiais perplexos. O novo caso de amor de Terry Lemon, Sean Vincent Gillis, era um homem com um passado familiar conturbado. As dificuldades começaram em um incidente que envolveu seu pai, Norman, e sua mãe, Yvonne. O Norman estava bêbado e, quando a Yvonne chegou em casa, ele apontou uma arma para a cabeça do filho e ameaçou matar a Yvonne e o filho, Sean. Afastaram o Norman da família e o internaram em um hospital psiquiátrico.
O pai do Sean era um homem perturbado. Com certeza ele bebia muito, gostava de tomar remédios e outras drogas, e isso causou muita dificuldade na vida dele. No ensino médio, o jovem Sean teve aulas com o professor Robert Bunn. Eu comecei nos anos 70 e dei aula aqui por 30 anos. Até que eu gostei do Sean logo de cara. Ele não era popular. Ele não se misturava muito porque ele não praticava nenhum esporte e não era escolhido para comandar nada. Mas ele era um bom aluno porque sempre fazia o dever e nunca dava dor de cabeça para ninguém. Apesar das aparências, Robert acredita que Sean estava longe de ser um adolescente feliz. Os pais da grande maioria dos alunos sempre apareciam em todos os eventos. E os pais dele nunca vieram. Ele tinha que cuidar dele mesmo, porque eu não me lembro dele ter mencionado uma vez sequer que alguém pudesse estar esperando por ele em casa. Acho que quando um adolescente tem uma família igual a do Sean, pode ficar muito irritado e com problemas de autoestima, eu não tenho dúvidas. Na vida adulta, quando ele conheceu Terry Lemon, Sean finalmente tinha alguém com quem dividir suas inseguranças. O que eles viram um no outro foi alguém que poderia dar o que cada um precisava. E é por isso que eles combinavam perfeitamente. Mas Sean ainda tentou, a todo custo, esconder seus vícios de Terry. O Sean estava sempre vendo pornografia. Vira e mexe, eu o pegava. Isso mexia demais com o nosso relacionamento. Como a Terry trabalhava à noite, o Sean conseguia realizar as suas fantasias. Ela não tinha ideia do que ele fazia. Ele passava várias noites fora, dirigindo pela cidade procurando mulheres. Uma dessas mulheres que andavam pela cidade era Catherine Hall. A Catherine Hall tinha um estilo de vida que nós chamamos de alto risco, e todo mundo sabia que ela se envolvia com prostituição de vez em quando. Para as mulheres que ganham a vida com sexo, trabalhar no norte de Baton Rouge é muito perigoso. Elas viram um alvo fácil para aqueles que querem machucar uma mulher. Na noite de 4 de janeiro de 1999, os riscos associados ao estilo de vida de Catherine Hall se mostraram grandes demais para serem superados. Catherine Hall, ela foi encontrada nos fundos de um beco. Seu corpo havia sofrido uma grave mutilação pós-morte. Ela foi largada embaixo de uma placa que dizia sem saída. Ficou claro para a polícia que esse não era um assassinato comum. O número de perfurações, a agressividade de todo o ataque, tudo indicava que a pessoa culpada daquilo sentia uma profunda raiva das mulheres. À medida que os investigadores trabalhavam no caso, eles ficavam profundamente perturbados com o estado do corpo de Catherine. O corpo dela foi colocado lá de um jeito para que fosse descoberto, ele não estava escondido. E, além de tudo, ela tinha vários cortes no seu corpo feitos depois da sua morte e sinais de que havia sido amarrada. A única evidência que as autoridades conseguiram encontrar foi achada do outro lado da cidade e apresentava poucas pistas. As únicas pistas que a polícia tinha eram a jaqueta dela e outros objetos pessoais, mas não tinham nenhuma impressão digital ou nenhum outro indício que levasse ao assassino daquela mulher naquela época. Ficou claro para os detetives que os indícios deixados pelo assassino eram ameaçadores. A cena do crime indicava que provavelmente não era o primeiro homicídio cometido por aquela pessoa e provavelmente não seria o último. Depois que as autoridades seguiram as pistas do caso de Catherine Hall, elas ficaram sem saída.
Nós realmente não tínhamos muitas pistas sobre o caso da Catherine. Nós continuamos seguindo as informações que tínhamos, tentamos descobrir quais tinham sido os passos dela naquela noite e com quem ela teria tido algum contato. Apesar da investigação não ter levado a nada, o medo de que o assassino pudesse atacar novamente só aumentou. E depois de ter feito tudo aquilo, será que ele iria parar ou continuar? Nesse meio tempo, as rachaduras que apareceram no relacionamento de Terry Lemon e Sean Vincent Gillis ficaram maiores. Ele chegava em casa às 5 da tarde, quando eu estava indo dormir, porque eu trabalhava às 11 da noite. Meu turno era das 11 às 6 da manhã. Então, a gente não se via muito. Eu ia dormir e, às vezes, quando eu acordava, ele não estava em casa. E se eu perguntava onde ele havia estado, ele não respondia. É claro que a gente pensa no pior. Eu pensava, quem é essa outra mulher que ele está indo encontrar? O comportamento de Sean continuou levantando suspeitas. Um dia, ele me pegou no trabalho. O carro estava com um cheiro horroroso. E eu perguntei para ele o que era aquele cheiro. E ele me disse que tinha atropelado um animal a caminho de me buscar. E como ainda tinha sangue no carro, era por isso que ele ainda estava fedendo. Eu não duvidei de nada e só pedi para ele, por favor, lavar o carro. Então eu desci, entrei em casa e fui para a cama. E ele me disse que ia sair para lavar o carro. E não tocamos mais nesse assunto. Sean também criou uma fascinação por computadores e começou a explorar os cantos obscuros da internet. Era bem no comecinho da internet. E ele ficava hipnotizado com o computador. O que despertou o interesse dele foram os sites que continham fotos com corpos de mulheres mortas. Ele ficou obcecado por aquelas imagens. Ele as via praticamente todo dia. Uma vez ele me chamou e disse para eu ver umas fotos e me falou que aquilo tinha acontecido em Baton Rouge. E ele me mostrou um artigo sobre uma mulher que tinha sido encontrada em uma vala. E eu fiquei tão chocada que eu disse para ele que eu não queria ver aquilo, não queria ver. A parte de seus interesses da internet, Sean mantinha um grupo pequeno de amigos, com quem ele mantinha pouco contato. Uma de suas conhecidas era Johnny May Williams. Eles se conheceram na loja onde ele trabalhava. Ela às vezes fazia faxina na casa dele. Eles fumavam maconha juntos. Eles gostavam da companhia um do outro. A Johnny May era uma pessoa muito especial. Ela era conhecida por cozinhar muito bem. Ela cortava o cabelo dos amigos e dos vizinhos e ela era uma mulher muito querida. A decisão de Johnny May de sair pelas ruas do norte de Baton Rouge em janeiro de 2003 deixou a família preocupada com sua segurança. Naquela noite, ela não voltou para casa porque um assassino ainda estava solto pelas ruas. Na década de 1990, um assassino começou a atacar mulheres na capital da Louisiana. Em 2003, Johnny May Williams, de 45 anos, desapareceu das ruas. Se passariam 9 meses até que o mistério de seu paradeiro fosse descoberto. Eu recebi uma ligação sobre outra vítima encontrada num lugar remoto da nossa cidade em outubro de 2003. Um menino caminhava pela floresta perto da sua casa. O cachorro dele desapareceu, então ele saiu atrás dele, mas em vez do cão, ele encontrou um corpo. Quando foi examinar o corpo, o detetive Morris teve uma surpresa doentia. Os restos não estavam cobertos e ela já estava ali há algum tempo. Tinha uma jaqueta perto do braço direito e
Quando eu cheguei perto para examinar o corpo, deu para ver que as mãos dela haviam sido cortadas e que não estavam ali. As semelhanças com o caso Hall eram aterrorizantes. A causa da morte foi estrangulamento. Nós descobrimos que ela havia sido amarrada. E nos lembramos da Catherine Hall, que também tinha cortes e tinha sofrido desmembramento depois da sua morte. Após a autópsia, o resultado indicaria que esse era o corpo de Johnny May Williams. A ideia de que eles estavam lidando com um assassino profundamente depravado deixou Todd Morris inquieto. Aquele tipo de assinatura nos deixou muito preocupados. Estava na cara para nós que ele estava piorando. E também ficou claro o que ele fazia com os corpos e com as partes que ele arrancava. Sabíamos que o indivíduo que precisávamos encontrar tinha um caráter muito particular. Sean Vincent Gillis era um homem cuja vida ultrapassava os limites da normalidade. Com certeza, a relação entre ele e a mãe era muito próxima. Ela era uma mulher que enfrentou uma situação muito difícil, mas que fez tudo o que podia. Quer dizer, que estava ao alcance dela para sustentar o Sean, para poder dar o melhor para ele. Em 1992, Yvonne Gillis mudaria de cidade buscando sucesso profissional e deixando a casa para o filho, com 29 anos na época. Na época, ele ficou muito bravo porque a mãe foi embora. Ele se sentiu abandonado, além de ele não ter a capacidade de lidar com a vida sozinho. Os vizinhos relataram que viu o Sean batendo nas latas de lixo na rua ou uivando para a lua. Para ele, foi muito difícil a mãe ir embora, mas também foi uma oportunidade para ele fazer o que quisesse. E foi aí que ele começou a passar tempo demais no computador, mergulhando fundo no lado sombrio da vida que tanto o fascinava. 12 anos após a mãe de Sean ter partido, Baton Rouge estava no meio de uma leva de assassinatos horrendos. O último corpo fora descoberto a apenas algumas quadras da casa dos Gillis. Os restos mortais de Donna Bennett Johnston foram encontrados largados em uma vala, faltando um braço, e deixaram a cidade em estado de choque. A cena do crime de Donna Bennett Johnston era brutal. Deu para perceber que quem havia cometido aquele crime tinha planejado tudo. As pessoas começaram a trancar as portas e as janelas. As mulheres faziam aula de defesa pessoal. As mulheres assassinadas eram de tipos tão variados que ninguém se sentia seguro. Baton Rouge inteira ficou morrendo de medo. Os investigadores se sentiram encorajados a investigar os casos já arquivados de Catherine Hall e John May Williams, graças às novas provas encontradas na cena do crime do caso Johnston. Tudo indicava que um veículo havia dado ré naquela região, talvez dado ré até o local. E talvez ela estivesse nesse veículo e tivesse sido arrastada e jogada no canal. Foram encontradas marcas dos pneus desse veículo. Nós conseguimos uma lista com o nome das pessoas que haviam comprado pneus daquele tipo. Ainda mais relevante que isso, o DNA encontrado no corpo de Donna Johnston era compatível com o DNA encontrado nas outras vítimas. O DNA do suspeito estava em 3 das vítimas e, além de tudo, nós tínhamos também a marca do pneu encontrada em uma cena de crime. Os detetives acreditavam que era apenas uma questão de tempo para apanharem um assassino. O clima entre os membros da força-tarefa era de animação quando conseguimos interligar esses crimes. A gente sabia que estava na direção certa. Com o andamento da investigação em ritmo acelerado, a lista de suspeitos do agente do FBI, Jeff Matwin, começou a diminuir. A marca deixada pelos pneus era uma esperança, porque nós sabíamos que aquele pneu havia deixado sinais na cena do crime e nós tínhamos uma lista de todos aqueles que tinham comprado aquele tipo de pneu na nossa região. O primeiro da lista era o Sr. Gillis. Um dia, eu cheguei do trabalho em casa
E 2 detetives apareceram lá, querendo conversar com Sean. E ele foi para fora com eles, o que eu achei bem estranho. Porque eles não poderiam conversar com ele dentro de casa na minha frente. Aí ele entrou em casa e disse: eles querem me levar para o centro. Então nós saímos da casa e estávamos indo em direção aos nossos carros e o Sean perguntou pra gente se podia fumar um cigarro antes. É claro que nós deixamos. Ele fumou cerca de meio cigarro, aí jogou no chão, pisou em cima para apagar e então disse: vamos acabar logo com essa história toda. No gabinete do xerife, o agente Metwin interrogou Sean Vincent Gillis a respeito de sua ligação com a cena do crime de Donna Bennett Johnston. Do you know why we're talking? We're talking because you had some tire tracks that possibly came from my car there. And from those tracks, it appears she was unloaded from that vehicle and thrown into that canal. She was not unloaded from my vehicle. Após o interrogamento preliminar e Gillis negar as acusações, foram forçados a liberá-lo para continuar preparando o caso, depois de pegarem uma amostra de seu DNA. Ele chegou em casa e cozinhou, nós sentamos e ele nem sequer ligou o computador. Depois assistimos a um filme juntos, passamos a noite juntos e no fim da noite eu falei: tá, me conta o que houve, quem você matou? Ele respondeu: ninguém, eu só queria passar a noite com você. Mais tarde, naquela mesma noite, as autoridades receberam a informação que eles estavam esperando. Nós recebemos a informação do Laboratório Criminal da Polícia Estadual de Louisiana que o DNA que tínhamos obtido do Gillis era compatível com o DNA obtido nas cenas dos crimes de Catherine Hall e de Donna Bennett Johnston. A noite romântica do casal foi interrompida pela visita da força-tarefa. Eles chegaram com tudo em casa, arrombaram todas as portas da casa, jogaram bombas de fumaça. Vários policiais entraram e prenderam o Sean. Eu exigi que me contassem o que estava acontecendo. E foi aí que me disseram: você não sabe que você mora com um assassino em série? Foi impossível para Terry compreender as acusações. Debochei do policial e disse: o senhor está na casa errada. Mas não demoraria muito para Terry finalmente enxergar a verdadeira face do homem com quem ela dividiu sua vida. Fui até a delegacia e olhei para ele pela janelinha. E eu falei: me conta, você fez o que eles dizem que você fez? O Sean estava com um ar mais sério que o normal e balançou a cabeça e disse: me desculpa, meu amor, mas eu fiz. E então o meu mundo caiu. Em depoimento, Gillis começou a revelar os detalhes arrepiantes de seus crimes, mostrando de relance como sua mente funciona. How did this come to be, man? Does the word monster come to mind? As marcas de ataduras encontradas nas vítimas também foram explicadas. Donna had some type of on her neck or something. What was it? Big nylon tie lock. Demonstration? Okay. Is that simple? O Sr. Gillis nos contou que ele tinha um nome para os nós que ele usava para cometer os homicídios. Objectification is exactly how I look at it. I called my weapon that sometimes, the objectifier. Because it would turn them from a woman to the object that I would then deal with.
O objetivo principal dele era matar a vítima o quanto antes, porque era o ato de matar que o mais atraía. I'm talking about manipulating dead bodies. It's an interesting term you used. That's exactly the way I looked at it. And would it surprise you that the control of another being's limbs is a part of it? Em quase todos os casos onde o assassino pratica necrofilia, ele segue um padrão. Necrofilia é apenas outro padrão de excitação sexual desviante. Aquilo o excitava. Acho que era muito erótico para ele. E se ele não tivesse sido pego, ele teria continuado. De forma terrível, a verdadeira natureza depravada de Gillis foi revelada quando ele confessou outros assassinatos, inclusive o de Anne Bryan, em 1994. O Sr. Gillis começou confessando os crimes dos quais nós o estávamos acusando, e durante a semana seguinte ele também confessou outros crimes. Tell me an approximate number. Five, six, seven. Para mim não foi surpresa nenhuma. Eu previ que provavelmente seriam mais do que ele tinha confessado. I honestly don't count. I don't count coup. I don't. Sean Vincent Gillis admitiu os assassinatos não resolvidos de outras 4 mulheres, de maneira terrível, totalizando 8 vítimas. A confissão de Gillis também explicava a verdade por trás do péssimo odor que tomava conta do carro quando ele foi buscar Terry certa manhã. Só depois que ele foi preso que eu descobri que uma das vítimas dele estava no porta-malas do carro. E esse carro ainda está no meu quintal. Eu não dirijo. Então ele ainda está lá. I guess that's one of the few times Terry did get to ride with a buddy in the car. Without knowing it, I mean, because she was, the woman had just been dead, you know, a few hours earlier. Os atos que Gillis confessou ter cometido antes de se livrar do corpo são ainda mais chocantes. She had beautiful legs. It's one thing that I recalled about her. And I wanted to keep those legs. And used a sharp knife to cut. I remember trying to get her arm off as well. The dismemberment unfortunately did occur at my house, on my kitchen floor. I don't know how much blood y'all found, but I cleaned and cleaned and cleaned that place. Apesar de Sean Vincent Gillis finalmente ter sido preso, a dúvida do que o levou a cometer atos tão violentos ainda pairava pelo ar. Em 2004, a prisão de Sean Vincent Gillis pôs um fim em seu reino de terror de uma década. Após Gillis confessar o assassinato de 8 mulheres, os investigadores e outras entidades procuraram entender o que se passa pela cabeça de um homem capaz de atos tão monstruosos. O advogado de defesa, Gary Cotia, recorda que seu cliente parecia estar em conflito consigo mesmo. Com certeza existem 2 Sean Gillis diferentes, e esses 2 Sean Gillis foram revelados no decorrer da investigação. Provavelmente foi com base numa história parecida que escreveram Um Médico e um Monstro. Como é que o bondoso Dr. Jekyll se tornou o terrível Sr. Hyde? Terry Lemon foi forçada a analisar o homem que ela percebeu que nunca conheceu de verdade. Eu tinha alguém que estava sempre presente. Um porto seguro, alguém amável. E ele se transformou em alguém que eu não conhecia. Nunca acho que você conhece tudo sobre alguém. Nunca. Jamais.
A dúvida do porquê Sean Vincent Gillis se sentiu forçado a cometer tais crimes é o que fascina aqueles que estão em busca de uma explicação. Ele gostava especialmente de um site que ele sempre visitava, que tinha cenas de vários crimes diferentes, fotos de corpos com a fita de isolamento da polícia e coisas do tipo. Então, em retrospectiva, eu acho que ele não gostava necessariamente de cometer aquilo, mas ele alimentava o forte desejo de ter a sua própria cena do crime. Um detalhe sobre Sean Vincent Gillis é que ele fotografou várias de suas vítimas. Ele fez isso para criar a sua própria pornografia. Para depois ele fazer o seguinte: ele olhava para aquelas fotos que serviam de estímulo para ele fantasiar sobre o que tinha acontecido. O próprio Gillis admitiu que suas perversões doentias e violentas surgiram há um bom tempo. I tried to kill my cousin once to feel her breasts up. How old were you? Oh, we were about 12, 13. What about funeral homes? Funeral homes. This will go back to the childhood. I spent a lot of time, and my grandmother had a funeral home right across the street. And me and my cousin, I mean, we would do morbid things like sleep in the coffins. A lot of people can't believe that, but we do it. O número de indivíduos que tem esse tipo de fantasia sádica e perversa é muito, muito maior do que o número de pessoas que de fato as realizam. O indivíduo que realiza a fantasia e dá início aos assassinatos alimentou essas fantasias por 15 ou 20 anos. E, infelizmente, uma vez que eles escapam ilesos do primeiro assassinato, eles se sentem poderosos. Qualquer um que apresente essas tendências normalmente descobre um jeito de compartimentalizá-las. Normalmente, indivíduos motivados por uma compulsão sexual ou que cometam assassinatos de caráter sexual se tornam viciados. I know right from wrong as well as you do. I know you do. But there are certain times when it fuzzes out. And it's really not that I don't know it anymore. It's like, it doesn't matter anymore. This is my universe. I'm God there. I am God. No julgamento, a saúde mental de Gillis foi amplamente discutida. Existem formas de doenças mentais que são genéticas e podem ser hereditárias. E há vários indícios de que o pai do Sean passou por vários tratamentos psiquiátricos. Eu acho que, inevitavelmente, ele devia olhar para o pai dele e pensar: o que será que eu puxei dele? Será que é por isso que eu sou como eu sou? No final das contas, Sean Vincent Gillis foi condenado por homicídio doloso e foi sentenciado à prisão perpétua sem o direito de condicional. Será que Sean Vincent Gillis era apenas um homem que realizava suas fantasias? Ou será que ele já nasceu com esta compulsão por matar? Eu não acredito que o Sean Gillis seja um assassino nato. Eu acredito que ele sofra de algum tipo de psicose herdada do pai. E eu acredito que isso, combinado com a obsessão por cadáveres de mulheres que ele desenvolveu na vida adulta, fez com que ele encontrasse os próprios cadáveres. No quesito assassino em série, é bem original. Eu acho que o Gillis não é um assassino nato, mas, ao meu ver, existe um componente neurobiológico muito forte. Ele provavelmente não entende perfeitamente o que fez, mas ele sabe muito bem que ele o fez por ser estimulante sexual. Eu acho que não dá para achar nada que explique os casos na vida do Sean Gillis. Eu sei que, no decorrer da investigação, nós descobrimos que ele tem uma disfunção cerebral que faz com que ele tenha dificuldade em resistir aos impulsos. Nada indica que ele tenha nascido para matar. Eu acho que ele se condicionou para se tornar um assassino, desenvolvendo uma excitação por tratar mulheres de forma extrema que acabava por envolver violência e morte.
Eu sempre falo para os meus filhos, agora que eles estão crescendo e aprendendo sobre a vida, que existem sim dragões para matar. O Sr. Gillis é um exemplo disso. Não importa se ele nasceu ou se tornou o que ele é. O resultado é que ele é um dragão e tínhamos que prendê-lo. Durante o depoimento, Gillis falou a sua opinião sobre a ideia de já ter nascido assassino. At one point I could control it. It's beyond my control at the moment. I'm a homicidal maniac. I don't mean to be. Apesar de Justin Bennett ter perdido a mãe da pior maneira possível, ele encontrou paz de espírito. Como eu me sinto hoje, eu o perdoei pelo que ele fez. A vida é dele, o fardo é dele, sabe? E eu não posso deixar isso me corroer para sempre. Apesar dos danos que os anos que ela dividiu com Sean Vincent Gillis causaram, Terry Lemon reconstruiu sua vida, deixando para trás uma história bem mais estranha que a ficção. Nunca na vida eu pensei que aquele cara meio nerd que foi até a minha loja naquela noite se transformaria na pessoa que ele no fim se tornou. Mas é um capítulo da minha história que me ensinou muita coisa na vida.